Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para mais um videozinho aqui do nosso curso C Construir e Consolidar, agora tratando sobre blocos de assinatura tão importantes para o nosso dia a dia. O pessoal que trabalha muito com ata de reunião, com colegiados, com bancas examinadoras, utilizam com muita frequência a função bloco de assinatura. Mas comece explicando o que é o bloco de assinatura. O bloco de assinatura nada mais é do que uma função que permite que documentos que foram criados em uma unidade A possam ser visualizados e assinados por servidores que são lotados em unidades distintas dessa unidade A onde esse documento foi gerado. Exemplo prático. Eu criei um documento na minha unidade de trabalho, CIPR-GAF. Todos os servidores que estão dentro da unidade CIPR-GAF visualizam aquele documento. E caso esse processo esteja aberto somente na minha unidade, este documento que está em edição ele pode ser assinado por todos estes servidores da unidade CIPR-GAF. Mas, imagine que este documento que eu criei na minha unidade deva ser assinado por servidores de outras unidades, como o STI, digamos, de uma unidade acadêmica, da SRH. Então, eu preciso que este documento seja disponibilizado para que estes servidores assinem, e para que haja essa disponibilização, eu vou utilizar exatamente o bloco de assinatura. Se a gente for fazer uma analogia com o processo físico, o bloco de assinatura é como se fosse aquele caderninho de protocolo. Digamos que tem um documento de edição coletiva, né? Aí na fase de assinaturas, antigamente a gente colocava o processo dentro do caderninho de protocolo. Alguém pegava esse caderno de protocolo, levava até a unidade onde o servidor está lotado, o servidor tinha acesso a este processo, pegava lá o documento, assinava, devolvia ao boy, né, como a gente chamava, ao servidor que fazia esse trabalho, e o servidor que fazia esse trabalho retornava com esse processo e o documento para a unidade onde aquele documento foi originalmente produzido. Então, basicamente, é a mesma coisa do bloco de assinatura. Para você trabalhar com o bloco, você vai delinear três fases. A primeira delas é a criação do bloco de assinatura, beleza? A criação do bloco de assinatura, onde você vai descrever qual a finalidade do seu bloco e também vai dizer quais as unidades para onde este bloco de assinatura com um documento deve ser disponibilizado para que os servidores específicos que devam assinar aqueles documentos tenham acesso ao bloco e possam efetivamente assinar aqueles documentos, beleza? Então, a primeira etapa é essa, criação do bloco. A segunda etapa é colocar os documentos que devem ser assinados por servidores dessas unidades que você configurou no bloco dentro do bloco, beleza? O bloco vazio não adianta de nada, então você tem que colocar os documentos dentro do bloco. E a terceira e última etapa é exatamente você autorizar que este bloco seja efetivamente disponibilizado para essas unidades que você configurou previamente na criação dele. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, essa é a função do bloco de assinatura. E onde é que você acha o menu dos blocos de assinatura dentro do SEI? Fica nesse menuzinho aqui da esquerda, blocos de assinatura, tranquilo? No meu aparecem essas canetinhas aqui, porque eu utilizo a extensão SEI++. Se você não utiliza a extensão SEI++, apesar que nós recomendamos, não vão aparecer essas canetinhas, beleza? Então, aqui está o menu bloco de assinatura. Clicando aqui em cima, nesse nome, eu tenho acesso a todos os blocos de assinaturas que foram ou criados na minha unidade ou que foram disponibilizados para a minha unidade. Beleza? Então, para que eu possa criar um bloco de assinatura, eu venho para essa parte do C específico, blocos de assinatura, e para que eu veja também os blocos de assinatura que foram encaminhados para a minha unidade, também fica nesse menu lateral esquerdo, certo? Na coluninha de menus do SEI, na função bloco de assinatura, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos agora para a primeira parte, que é criar um bloco de assinatura. Vou mostrar como é que faz. É bem simples. Então, vamos lá. Como é que eu faço, parte 1, primeira etapa, para criar um bloco de assinatura? Você vai lá, a partir
da sua áreazinha de controle de processos, clicar no menu bloco de assinatura e depois vai clicar em Novo, esse botão superior, Novo. No botão Novo, você vai se deparar com essa caixa de configuração para que você crie um novo bloco de assinatura. O primeiro passo é descrever qual a finalidade desse bloco de assinatura. Vamos dizer que é para assinaturas de documentos do colegiado Bravo. Bravo, ok. Então, trata-se de um bloco de assinatura cuja finalidade é a assinatura de documentos produzidos pelo Colegiado Bravo. O Colegiado Bravo vai ser formado por diversos servidores, certo? E eu preciso saber exatamente quais as unidades de lotação destes servidores que vão ter acesso a esse documento para assiná-lo, beleza? Então, tem servidor Isaac. Isaac é da unidade STI CEPLAN. Eu vou colocar aqui a unidade de disponibilização de Isaac, beleza? Ok, tem Franklin. Franklin é lá do SEI. Eu não sei como é a siglazinha do SEI direitinho mesmo, não. É só colocar aqui o que você sabe que o SEI vai preencher com o que tem no sistema, beleza? Então aqui aparece, quando eu digito SEI, aparece CGS, SEI PRGAF, Sistema Eletrônico de Informações, e tem o treinamento SEI Grupo 2. Ele está lotado aqui em SEI PRGAF. Cliquei. Na dúvida, pergunta ao servidor. Manda um e-mail ou, enfim, se comunica com o servidor da forma que você tem disponível e pergunta exatamente qual a unidade que ele está lotado e que ele deseja que seja disponibilizado aquele bloco de assinatura. Aí você sabendo a sigla e a descrição, é só você colocar aqui na caixinha diretamente se você quiser digitar, ou se você quiser pesquisar, é só clicar na lupazinha que você vai ter acesso aqui a todas as unidades que estão cadastradas no SEI. É só ir navegando aqui que você vê tudo. Para colocar aqui no processo, é só você selecionar a unidade, depois clicar em transportar, que ela já vai para cá, ó, tá vendo? Em unidade de disponibilização. Se você quiser retirar alguma unidade que você tenha colocado aqui equivocadamente, é só você selecionar e clicar em remover unidades selecionadas, beleza? Vou botar só mais uma aqui, aquela treinamento C grupo 2, e digamos que já cadastrei todas as unidades onde os servidores que devem assinar esse documento estão lotados, beleza? Fiz a configuração do bloco, fiz a descrição, indiquei quais unidades, depois eu clico em salvar. Pronto. O bloco 14194 acabou de ser criado. Então, a etapa 1, criar o bloco de assinatura, foi concluída com êxito, beleza? Quando a gente cria um bloco de assinatura, aparecem esses ícones aqui por padrão, que eu vou dizer para que cada um serve, beleza? Vamos lá. O primeiro íconezinho da esquerda, processos de documentos do bloco, é para que você possa visualizar os documentos que estão incluídos dentro desse bloco de assinatura. Obviamente, o bloco ele compõe um processo, então você vai tanto visualizar o processo quanto o bloco onde esse documento foi inserido, beleza? Então, tanto faz você clicar nesse íconezinho aqui, ó, processos de documentos do bloco, como você clicar diretamente no número do bloco, que esse número aqui nasce e morre com este bloco que foi gerado. O assinatura de documentos do Colegiado Bravo é como se fosse o CPF do bloco. Então, tanto faz você clicar em processo de documentos do bloco, como no número, você vai abrir a lista de documentos e processos que estão relacionados nesse bloco de assinatura. Esse aqui eu não coloquei nada ainda dentro dele, então não vai aparecer nada quando eu clicar no número. Se eu também clicar no íconezinho aqui, processo de documentos do bloco, não vai aparecer nada. Se eu pegar um bloco aqui que já tem alguma coisa dentro dele, bora fazer o teste desse aqui, ó. Esse bloco 14174. Quando eu clicar aqui em processo de documentos do bloco, eu verifico que de fato existem processos. É um processo só, na verdade, e que possui 3 documentos diferentes. Ó aqui os documentos. O 132.0106, o 132.0108 e o 132.0110 disponibilizados dentro desse bloco de assinatura, beleza? Já inclusive constam assinaturas dentro desse bloco. Beleza, pessoal? Então, a funçãozinha do ícone, voltando lá, processo de documentos do bloco é para que você abra o bloco de fato e veja o que tem lá dentro. Tranquilo? Próximo íconezinho é o ícone disponibilizar bloco, que é a terceira ação que nós fazemos
quando estamos trabalhando com bloco de assinatura. A primeira delas é criar o bloco, já criamos. A segunda delas é incluir um documento dentro do bloco. A gente precisa colocar os documentos dentro do bloco. E, por último, a gente vai exatamente utilizar essa função aqui, ó, disponibilizar bloco, que é somente autorizar aquele bloco de assinatura para que ele saia da sua unidade, assim podemos dizer, e seja disponibilizado para as unidades onde os servidores vão assinar os documentos. Então, para fazer isso, a terceira etapa, você vai clicar no íconezinho disponibilizar bloco. O terceiro ícone é o ícone alterar bloco. O ícone alterar bloco serve para que você possa editar o que você fez no ato da geração do bloco. Então, você tanto pode alterar a descrição, eu posso modificar essa descrição aqui, como eu posso alterar as unidades que eu cadastrei inicialmente para que esse bloco fosse disponibilizado. Então, para fazer isso, só clicar no íconezinho alterar bloco. O próximo ícone é o ícone concluir bloco. O ícone concluir bloco é para que você faça um arquivamento desse bloco. Você vê aqui que aqui tem um monte de bloco, ó. Já temos uma lista aqui com vários. Então, digamos que a finalidade daquele bloco de assinatura já foi cumprida e eu não quero que ele apareça mais aqui na minha tela de trabalho, tá vendo? Eu não quero mais ele aqui. Porque tá ficando poluído, muitos blocos de assinatura, já cumpriu com a sua função, mas eventualmente eu posso precisar desse bloco futuramente para que eu não crie um novo. Porque lá já está todas as unidades cadastradas, bem direitinho, eu não preciso refazer o meu trabalho. Então, se você deseja arquivar o seu bloco de assinatura, basta você clicar nesse íconezinho, concluir bloco, que ele vai sumir daqui. Beleza? Vamos decorar aqui o número desse que a gente criou, é o 14194. Vamos fazer um teste? Eu quero concluir esse bloco. Vou clicar aqui no íconezinho, concluir. Ele pergunta se você realmente quer concluir o 14194. Então, eu vou dizer que ok, quero sim. Veja que o 14194 sumiu aqui dos meus blocos de assinatura. E agora? O que é que aconteceu? Meu Deus do céu! Jesus! Sumiu de verdade para sempre? Até o eterno, a eternidade? Não. Ele simplesmente foi arquivado. E para que eu possa visualizar os blocos de assinatura que estão arquivados, né, que estão concluídos, é só eu vir aqui na função pesquisar, clico em pesquisar, que o SEI vai me mostrar todos os blocos que estão também com estado concluído. Olha o 14194, já apareceu. Para que eu possa reabrir este bloco para que ele fique disponível para utilização, eu agora vou utilizar um novo íconezinho que só aparece para blocos que estão concluídos, que é o íconezinho reabrir bloco. Quando eu clicar em reabrir bloco, veja que o bloco de assinatura voltou agora para a minha área principal de trabalho. Ele está com o estado agora aberto, beleza? Tranquilo? Vou falar os outros estados aqui, mas vamos terminar com os menuzinhos aqui, com os ícones. Então, concluir bloco, sai da minha área de trabalho. O último ícone é o ícone excluir bloco, beleza? Então, se eu não quero que esse bloco sequer fique arquivado para uma pesquisa futura, eu quero excluí-lo de fato, para que ele saia dos registros do SEI, acabou, morreu, quero que ele saia daqui, definitivamente, sem chance. É só você clicar no ícone excluir bloco que você vai excluir por completo esse bloco e ele não vai ficar mais pesquisável, beleza? Então entenda que excluir é de fato apagar. Concluir o bloco é arquivá-lo, né? Tirá-lo dessa área principal de trabalho quando ele já cumpriu com a sua função, mas ele ainda fica pesquisável. Inclusive, você pode reabri-lo para que você não tenha que cadastrar novamente o bloco de assinatura. Tranquilo? Então, essa é a função desses 5 ícones que são registrados, né, quando você cria um bloco de assinatura. Beleza? Aí, ó, veja só. Para que eu possa explicar os outros ícones, eu vou antes falar do estado do bloco, que você vê nessa colunazinha aqui, estado. E também essa identificação visual de verde e vermelho. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha só, quando você cria um bloco de assinatura e ele está disponível para inclusão de documentos dentro dele, ou seja, ele está operacional, veja que o estado dele fica com o nome aberto.
beleza? Tranquilo? Então, esse bloco aqui, o 14.194, está apto para que eu possa incluir documentos dentro dele para que ele seja disponibilizado para outras unidades. Já esse bloco aqui de baixo, ó, o 14.193, veja que ele está vermelho, tem um pincel vermelho, número vermelho, e o estado dele está como disponibilizado. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro desse bloco, o 14.193, foram incluídos documentos e eu avancei até a terceira etapa, que é disponibilizar esse bloco, autorizar a saída dele para que as unidades CGDPSRH, STI CEPLAN-GOV e Treinamento C Grupo 2 possam visualizar os documentos que aqui estão e possam assiná-los, beleza? Então veja que quando o bloco está disponibilizado, quando você chegou até a última etapa, que foi efetivamente autorizar a saída do bloco, os ícones mudam. Não aparecem mais todos os ícones de quando o bloco está com o estado aberto. Mas aparece um íconezinho diferente aqui. Ó. Processo de documentos do bloco você já conhece. Se eu clicar aqui, eu vejo quais documentos que estão dentro desse bloco. Então, dentro desse bloco, o 14.193 tem esse documento 132.01.32, beleza? Que é uma ata de reunião. Então, se eu clicar lá no ícone disponibilizar, se eu clicar no ícone processo de documentos do bloco, eu visualizo os documentos. Do mesmo jeito que acontece quando o estado do bloco está aberto. Mas apareceu um outro íconezinho aqui, ó, cancelar disponibilização. O que é esse ícone cancelar disponibilização? Digamos que eu fiz o procedimento, criei o bloco, incluí documentos e disponibilizei, mas verifiquei que tem alguma coisa errada, que precisa ser corrigida, e eu quero cancelar esse ato de disponibilização desse bloco para essas 3 unidades. Eu quero desfazer o que eu acabei de fazer. Então, eu vou usar exatamente esse íconezinho aqui, ó, cancelar disponibilização. Vou clicar aqui para cancelar, para que esse bloco fique novamente com o estado de aberto na minha unidade. Beleza? Então, eu cancelei a última etapa, que é a autorização, e o bloco está aberto na minha unidade, beleza? E já aparecem os ícones de edição, do mesmo jeito do bloco anterior que nós estávamos trabalhando. Ei, mas eu estou percebendo que tem um íconezinho ali diferente, ó. Um ícone que é uma bolinha vermelha com um traço branco dentro dele. O que danado é esse ícone aí, ó? É o ícone retornar bloco. Esse ícone retornar bloco, para que não fique fora de ordem, eu vou mostrar para vocês depois que eu completar as 2 seguintes etapas, que é colocar documentos dentro do bloco, disponibilizar o bloco. Aí, quando for na parte de ilustrar como assina um documento dentro do bloco, eu vou mostrar para que serve essa função retornar bloco e também vou mostrar para vocês, a diferença de um bloco que é gerado na sua unidade para um bloco que é gerado em outra unidade. Como que você pode visualizar isso aí, beleza? Então, aguarda aí, segura um pouquinho que vamos avançar aqui. Então, superada a primeira etapa, que é a criação de um bloco de assinatura, que a gente acabou de fazer, vamos para a próxima etapa, que é a inclusão de documentos dentro desse bloco de assinatura. Como é que eu faço isso? Vou voltar lá para a minha área de trabalho, né? O controle de processo. Trabalhar com esse processinho aqui, o 00381. Vou criar um documento rapidamente aqui, uma ata, para a gente colocar lá dentro do nosso bloco de assinatura, ata de reunião. Obviamente, quando você estiver trabalhando de fato, né, no seu ambiente oficial, que estiver fazendo a configuração, você vai configurar esse documento ata de reunião bem direitinho, colocar os interessados, a descrição, enfim. Eu estou só criando aqui para ilustrar como coloca esse documento dentro do bloco de assinatura. Então, criei o documento, está aqui na minha árvore de trabalho. Vou criar outro aqui para ilustrar, vamos botar aqui um despacho. Vamos lá, já está na minha árvore de trabalho. Vamos criar também uma certidão. Vamos lá, criar a certidão, pronto. Está aqui na minha árvore do processo, beleza? Então, eu criei 3 documentos aqui. Massa, pronto. Esses 3 documentos aqui, ó, eles precisam ser
assinados por servidores de outras unidades e eu já tive o cuidado de criar o bloco de assinatura, descrevê-lo e inserir quais as unidades de lotação dos servidores que devem assinar esses documentos. Beleza, como é que eu faço para colocar esses documentos dentro desse bloco de assinatura que eu criei? A segunda etapa, mostrar aí como é que faz. Beleza, vamos embora. Veja só, se eu tiver clicado no número do processo, vou procurar o íconezinho de blocos, que é esse ícone aqui, ó, que tem um MOI de livro, como diz o Matuto, na frente de uma folha branca. Beleza? Quando eu estou com o número do processo selecionado, que eu clico aqui em incluir em bloco, vai aparecer as opções novo bloco interno e novo bloco de reunião. É isso que eu quero? Não. O que é que eu quero? Eu quero incluir em um bloco de assinatura. Oxente, e o ícone é diferente? Não, não. O ícone é exatamente o mesmo, é esse íconezinho aqui. A diferença é que, para chamar a função bloco de assinatura, você precisa selecionar, ao invés do processo, você precisa selecionar um documento. Quando eu selecionar o documento, clicando em cima dele, ó, ele vai ficar azulzinho assim sombreado, que eu for lá no ícone incluir em bloco, que é esse do livrinho na frente da folha em branco, você vai ver que agora ele chama a função incluir em bloco de assinatura e não a função bloco interno e bloco de reunião, que aparecem quando a gente seleciona o número do processo. Beleza, pessoal? Então, selecionei o documento, cliquei em incluir bloco de assinatura. Próximo passo é selecionar o bloco de assinatura. Então, você clica nessa setinha para baixo e seleciona qual o bloco que você deseja utilizar. O que a gente criou não foi esse aqui, ó, a assinatura de documentos do Colegiado Bravo, então é só clicar nele. Cliquei nele, ele já fica aqui sobreado. E o próximo passo é selecionar os documentos que eu quero que vá para esse bloco de assinatura. Então, não preciso criar um bloco para cada documento do processo. Não. Eu posso, em um mesmo bloco, colocar vários documentos do processo. Inclusive, também posso colocar de outros processos, fazendo esse mesmo procedimento. Selecionando o documento e selecionando o bloco de assinatura. Eu vou colocar esses três aqui, ó, só marcá-los aqui nas caixinhas. Confere a numeração, né, para não ter zebra, é o 132.01.33, está aqui o número do documento. 132.0134 e o 132.0135, confere, são esses três documentos aqui da árvore do processo que eu quero que sejam adicionados ao bloco de assinatura que nós criamos, que é o 14.194, cuja descrição é assinaturas de documentos do Colegiado Bravo. Fiz esse procedimento, clico em incluir e está realizada a segunda etapa, que é incluir documentos dentro de um bloco de assinatura. Veja que ficou tudo amarelinho aqui, ó, e a confirmação que eles foram adicionados no bloco de assinatura 14.194. Beleza? Aí vê só, com certeza você observou que aqui tem a opção incluir e tem a opção novo. Qual é a função desse novo aqui? Ó? A função desse novo é para que você, caso não tenha criado ainda um bloco de assinatura previamente, a partir lá do menuzinho lateral esquerdo, do jeito que a gente fez no início desse vídeo, se você já for um usuário assim mais avançado, enfim, ou não teve ainda, não tinha tido tempo de criar o bloco de assinatura previamente, você pode, a partir do próprio processo, do documento que você está trabalhando, criar um novo bloco de assinatura utilizando esse botão novo. Quando você clicar em novo, aparece aquela tela de configuração que a gente apresentou no início do vídeo ao chamar a função bloco de assinatura no menu lateral esquerdo. Então é a mesma coisa. Tanto faz você selecionar o documento, clicar na função bloco de assinatura em novo para criar um novo bloco de assinatura. Vou até criar aqui, ó, teste dentro do processo. Só para vocês verem que ele vai aparecer lá no menu. Unidade, CPRH. Pronto. Se eu não quiser colocar a unidade de disponibilização logo de cara, tem algum problema? Não. Posso deixar em branco. Se eu deixar em branco, ele também vai criar um bloco. Aí depois eu vou e edito para adicionar as unidades para disponibilização. Vou clicar aqui em salvar para mostrar para vocês. Cliquei em salvar, pronto. Ele criou um bloco de assinatura. Se eu quiser colocar esses documentos dentro do bloco, também consigo. Incluir. Pronto. Tá vendo? Beleza? Então a segunda etapa está superada, que é
incluir documentos dentro do bloco de assinatura. Vamos para a terceira e última etapa, agora que nós conseguimos incluir os documentos dentro do bloco, que é a disponibilização desse bloco para outra unidade, autorizando de fato que estes blocos fiquem visíveis pelos servidores das outras unidades para que eles possam ser assinados, beleza? Então é a terceira parte desse vídeo. Vamos embora, aguarda um pouquinho aí. Então pronto, os documentos já estão lá no bloco, tudo certinho. Como é que eu faço agora para disponibilizar esse bloco? Eu vou clicar no botãozinho Controle de Processos, vou navegar até o menu Blocos de Assinatura, vou lá no bloco que eu coloquei os documentos dentro dele, vou verificar se está tudo certo, né? Ó, o 14195 foi o que a gente criou lá dentro do próprio processo, que a gente deixou sem unidade de disponibilização, tá vendo? Que aqui está em branco. Se eu quiser editá-lo e incluir as unidades depois, é só clicar no botãozinho editar que eu consigo adicionar unidades de disponibilização, mesmo após a criação do bloco. Então já fica ilustrado isso aí para vocês, beleza? Incluir agora. Mas o bloco que a gente está trabalhando desde o início é o 14194. Vamos verificar se os documentos foram para dentro dele. Então, tanto faz eu clicar no número, como clicar no íconezinho mostrar processo de documentos do bloco. Clica aqui em cima, verifique que está tudo certinho. Caso eu queira colocar alguma anotação dentro do bloco, eu também consigo colocar. Se eu clicar aqui no ícone Anotações, eu posso colocar. Ó, bom dia, colega. Peço que verifique a linha número 15 do documento antes de assiná-lo. Abraço. Cliquei em salvar. Veja que essa anotaçãozinha vai ficar dentro do bloco de assinatura. E quando você disponibilizar para as unidades que foram configuradas, os servidores daquela unidade poderão visualizar a anotação que você inseriu aqui dentro do bloco. Interessante nessa função também, beleza? Que inclusive esse documento que está disponibilizado dentro do bloco, ele também pode ser editado antes de ser assinado. Tranquilo, pessoal? Só basta que ao visualizar o processo dentro do bloco, você clique no número do processo. Aí você vai ter acesso ao documento e vai conseguir editá-lo. Beleza? Mas vamos lá. Como é que eu faço para disponibilizar o bloco, a terceira e última etapa? Já vi que está tudo certo, as unidades de disponibilização estão ok, a descrição do bloco está tudo ok, já vi que os documentos estão dentro do bloco, tudo bacaninha. Eu quero agora efetivamente disponibilizar para as unidades CEI, STI e treinamento CEI Grupo 2. Está tudo certo. O que é que eu faço? Terceira e última etapa, vou clicar no íconezinho da mãozinha segurando a pasta amarela, disponibilizar bloco para autorizar que este bloco vá para as outras unidades e possam ser os documentos nele contidos assinados sem nenhum problema. Como é que eu faço? Clique em disponibilizar bloco, Pay, e o meu bloco foi-se embora. O 14194 foi disponibilizado para as unidades CEI PRGAF, STI CEPLANGOV e treinamento CEI Grupo 2, beleza? Está tudo ok, foi disponibilizado para lá. Então, mostramos aqui em vídeo as três funções, né? As três etapas, melhor dizendo, quando se trabalha com bloco de assinatura, que é criar o bloco, incluir documentos dentro do bloco e disponibilizar o bloco. Então, é isso aí que você faz, somente isso. Beleza? Então, está encerrada a parte de criação de um bloco de assinatura. Mas, para o vídeo ficar completo, vamos mostrar agora como é que você faz para assinar um documento que foi disponibilizado através de um bloco de assinatura para a sua unidade, beleza? Para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo. Então, aguarda mais um pouquinho. Vamos para a próxima e última parte desse vídeo. Então, bora lá. Para fechar com chave de ouro, bora mostrar agora a visão de quem recebe o bloco, né? A gente mostrou a visão de quem criou o bloco. E agora vamos mostrar a visão de quem recebe o bloco. Eu ainda estou na unidade de treinamento C Grupo 1, só para revisar aqui no vídeo qual foi o bloco que a gente disponibilizou. Então,
Vamos lá, vamos olhar qual foi o bloco. Foi o bloco 1494, que a gente disponibilizou para a unidade C e STI, treinamento C grupo 2. Então, vocês aí têm acesso a mais de uma unidade. Então, vocês podem fazer exatamente o que eu estou fazendo. Cria o bloco, coloca documentos dentro dele e disponibiliza para uma unidade distinta da unidade de geração, beleza? Aí você vai ter a possibilidade de visualizar tanto a opção, a visão, no caso, de quem cria o bloco, quanto a visão de quem recebe o bloco. Então, agora eu vou lá para a unidade CPRGAF para justamente incorporar o personagem que recebeu o bloco de assinatura em sua unidade. Então, alguém ligou para mim, Franklin, disponibilizamos um bloco de número 1494 para sua unidade, para que você assine aquela ata da reunião. Você pode assinar, por favor? Opa, vou assinar agora. Como é que eu faço para assinar esse documento? Como é que eu faço para visualizar esse bloco? Então, estou na unidade agora CPRGAF. Vou lá no menuzinho bloco de assinatura. Obrigatoriamente tem que ser esse o caminho. Cliquei em bloco de assinatura. Já vi de cara que tem um bloco aqui em vermelho com estado disponibilizado que foi gerado por outra unidade que não é a minha CPRGAF. Foi a unidade treinamento C grupo 1. Então, este é um bloco que eu estou recebendo da minha unidade. Ah, rapaz. Beleza. Veja também ó, que na coluna de disponibilização, como esse bloco foi gerado por outra unidade, sempre aqui vai ficar em branco. Obviamente, que não foi você quem criou e disponibilizou para outras unidades, então, por óbvio, ele vai ter que ficar em branco, beleza? Aí você vai ver a descrição do bloco, tá aqui, a assinatura de documentos do colegiado Bravo, foi criado pela unidade de treinamento C grupo 1. Aparecem três funções: a canetinha, para você assinar os documentos, a opção de processo de documentos do bloco, para que você possa visualizar o processo e o documento que está aqui dentro, e a opção retornar bloco, beleza? Então vamos lá. Focando aqui logo de cara na função retornar bloco, é para que você devolva esse bloco 1494 para a unidade geradora, que no caso é a unidade de treinamento C grupo 1. Você vai devolver esse bloco sem ter assinado os documentos? Não, óbvio que não, não tem sentido. Mas, sempre que você assinar o documento, aí sim, você vai clicar em retornar bloco para a unidade geradora, porque esse bloco, já que você já assinou o documento, não tem sentido que fique aberto aqui. Ele vai sair da sua área de trabalho de blocos de assinatura, beleza? Então, essa é a função do ícone retornar bloco. É devolver o bloco depois que você assinou os documentos do bloco que foi disponibilizado para você. Tranquilo? E como é que realmente eu deixo isso fixo na cabeça de vocês com relação à unidade de geração? É só vir aqui na coluna geradora. Os blocos que foram criados dentro da sua unidade, vai, obviamente, em geradora, vai aparecer a sua unidade. E os blocos que você está recebendo de outras unidades, aqui em geradora, vai aparecer as unidades onde esses blocos foram criados e disponibilizados para você. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. E olha só que interessante. Ó. Tá vendo que aqui, dentro do meu menu de blocos de assinatura, tem um aqui com status retornado? Isso aqui é o seguinte, ó. Depois que eu assinar esse documento que está no 1494 e clicar no botão retornar bloco, a unidade que gerou o bloco vai receber esse bloco de volta e o SEI vai mudar o status dele para retornado. Tranquilo? A gente vai ver lá. Vou voltar em treinamento SEI grupo 1 só para mostrar isso para vocês. Então vamos lá. Como é que eu faço para assinar esse documento? Clicar aqui, posso assinar direto. Se eu clicar aqui em assinar, eu vou colocar a minha senha, sem sequer ver o que é que tem aqui dentro. Todos os documentos que estiverem aqui dentro vão ser assinados de pronto, certo? Ou eu posso clicar aqui no ícone processo de documentos do bloco e verificar cada documento aqui, ó. Inclusive as anotações que foram realizadas pela unidade geradora do bloco. Olha aqui, ó. Essa anotação foi gerada lá na unidade de treinamento grupo 1. Mas eu estou na unidade CPRGAF, na visão de quem está recebendo o bloco, e percebam que eu consigo ver as anotações. E eu posso, inclusive, acrescentar uma anotação aqui, ó, como se fosse um diário coletivo. Coloco um tracinho aqui, ó, e colocar alguma coisa aqui. Oi, amiga. Eu vi sim
Está tudo certo. Vou assinar. E a minha anotação vai ficar aqui, beleza? Atenção para um detalhe. Essas anotações, elas vão ficar visíveis para as unidades que estão configuradas no bloco, certo? Para disponibilização. Então, todas as unidades, não são só os servidores, não. Todas as unidades que foram configuradas no bloco de assinatura têm acesso ao conteúdo que você colocou nas anotações, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, quando você está trabalhando aqui com o bloco de assinatura que foi disponibilizado para você, você tanto pode clicar no número do processo, como clicar diretamente no número do documento. Tem uma diferençazinha aqui, por incrível que pareça. Se eu clicar aqui no número do documento para assinar, eu quero visualizar o conteúdo antes, beleza? Cliquei no número do documento, vai abrir essa caixinha pop-up aqui, ó. E eu posso ler o conteúdo do documento, tranquilo? E é só clicar depois aqui em assinar documento para efetivar a assinatura. Mas a partir desse pop-up, eu não consigo editar o conteúdo, beleza? Mas, se eu clicar no número do processo, navegar até o documento, ó, veja que aparece a opção de eu editar o conteúdo. Tranquilo? Mesmo esse processo estando aberto apenas na unidade de treinamento C Grupo 1, como ele é 1 minuto e não foi assinado ainda por ninguém, está dentro do bloco de assinatura, eu consigo ainda editar o conteúdo dele. Beleza? Então, isso aqui, ó, é uma maneira bem prática de, inclusive, editar documentos antes de assiná-los definitivamente. Então, se você estiver criando uma minuta de algum projeto, de algum trabalho, de um edital, você também pode utilizar essa função do bloco de assinatura para que as unidades que você disponibilizou tenham acesso àquele conteúdo e possam editá-lo. Então, eu posso aqui na unidade SEI editar o conteúdo aqui normalmente. Ó. Beleza? O documento ainda é 1 minuto, não foi assinado por ninguém. Cliquei em salvar. Fiz a minha parte de edição desse documento. Todas as unidades que estão com esse documento disponibilizado também vão ter acesso a essa função editar conteúdo, se lá dentro do bloco da assinatura eu clicar no número do processo, certo? Para poder expandir e navegar até o documento que eu desejo editar. Lembrando que essa opção, editar conteúdo, só vai aparecer enquanto o documento for 1 minuto, tiver sem assinatura. Depois que ele for assinado, aí não vai aparecer mais essa opção. Beleza? Até quando a canetinha estiver amarela. Depois que ela ficar preta, é caixão e vela preta. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Já visualizei o documento, né? Tem a opção de clicar em documento no número para abrir aquele pop-up ou clicar no processo para fazer a edição do conteúdo antes e assinar os documentos, se for o caso, beleza? Depois é só clicar na canetinha para assinar o documento, ou aqui dentro do documento, clicar na canetinha para fazer a assinatura, enfim. Ou por fora do bloco, se você não quiser abrir, só clicar em assinar, que vai assinar tudo de uma vez. É só selecionar e assinar, beleza? Então eu vou assinar os 3 de uma vez, seleciono os 3 documentos, clique em assinar, vai colocar a sua senha, clicou em assinar, e está resolvida a parada. Em assinaturas, vai aparecer a assinatura de quem já assinou esses documentos, beleza? Então, cliquei em fechar, assinei os documentos. Veja que, depois que eu fiz o procedimento de assinatura dos documentos, o que é o recomendável? É devolver o bloco, retornar o bloco. Cliquei em retornar bloco, já assinei tudo. Ele vai subir na minha área de trabalho e só vai ser apresentado agora nas outras unidades onde ele foi disponibilizado, certo? E na unidade geradora. A minha parte eu já executei, já fiz, assinei, devolvi. Beleza? Então, só para matar, vamos entrar lá em treinamento C Grupo 1. Blocos de assinatura. Veja que o bloco, ó, o 14194, não é isso aqui, ele não aparece ainda com status de retornado. Por quê? Porque ele ainda está aberto na unidade STI Ceplan Gov e na unidade de treinamento C Grupo 2. Então, ele ainda está pendente de assinaturas dessas duas unidades, STI Ceplan Gov e treinamento C Grupo 2. Quando essas unidades fizerem o procedimento delas de assinar os documentos e devolverem para mim, aí ele vai ficar com aquele
com aquela opção retornado, beleza? Significa que todos assinaram os documentos e devolveram para mim, beleza? Então, o bloco foi totalmente equacionado na sua criação, beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, porque são muitos detalhes. Você vai, volta, pausa, avança o que não lhe interessa e quaisquer dúvidas que eventualmente permaneçam, utilizem o fórum de dúvidas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Me encerro por aqui. Forte abraço. A gente se encontra na plataforma.